no nosso encontro. Muito bem, gente. Então, estamos começando um encontro muito especial, né? Um encontro sobre modelagem de negócios. Agradeço a presença de todo mundo, especialmente da nossa convidada Janine, que daqui a pouco vai contar para a gente um pouco aí da trajetória dela. É, Bom, para começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Vinícius, sou coordenador de marketing na Água. Estou aqui junto com o Filipe para facilitar essa noite, né? Hoje a gente quer trocar muito com vocês, ouvir muito de vocês aí, dos seus desafios, o que que vocês estão esperando. E não sei se você quer dar uma mensagem de abertura aí, Filipe, para a gente começar. Achei que você não ia falar, né? Agradecer minha presença aqui, o cara que tá às 11 da noite aqui do outro lado do mundo, né? Presente aqui para conversar sobre modelagem de negócios. E, cara, acho que o que eu tenho de mensagem inicial é que, cara, eu acho que hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu acho mais importantes, assim, na jornada empreendedorismo, né? Eu que já pratico isso há 10 anos e estamos aqui com a Janine, que está numa jornada super incrível, assim, boa de compartilhar. Eu já errei, já acertei modelo de negócio e, cara, faz total diferença no futuro, né? De um negócio de impacto. Perfeito. Maravilha, maravilha. Então, gente, para começar, né, estamos aqui 14 pessoas na sala, né, temos pessoas de vários lugares, vemos aí gente do Macapá, Florianópolis, Presidente Prudente, pessoas de várias regiões aí, né, do Brasil. Então, para começar, a gente queria, né, começar com um ritual de apresentação, né? Então, esses encontros do mapa do empreendedorismo social, inclusive para você que está assistindo gravado, que não conseguiu ver, eu vou quebrar aqui a quarta parede para falar com você. Se possível, toda quinta-feira a gente vai fazer encontros do Mapa do Empreendedorismo Social, que é uma comunidade para negócios de impacto. Então, se você estiver assistindo no YouTube, vai estar no link da descrição aí para você acessar a nossa comunidade e não perder os nossos próximos encontros. Inclusive, já dando spoiler da próxima semana, a gente vai ter um encontro super especial sobre prototipação de negócios de impacto, né? Então, como que você desenha um protótipo para começar a fazer os testes do seu negócio de impacto. Mas então, sem mais delongas, quero fazer aqui uma rodada de apresentação. Então, queria pedir para que quem quiser começar, levanta a mãozinha ali, clica em reação e levanta a mãozinha. É, a gente só traz aqui algumas recomendações, né? A gente tem aí 14 pessoas, né? A gente gostaria que todo mundo que puder e quiser falar, né, que se apresente, mas vamos tentar, né, se atentar em uma apresentação curta e objetiva, né, falando quem vocês são, de onde vocês são, qual é o negócio, a ideia de negócio que vocês têm e qual que é a expectativa de vocês para esse encontro. Então, para começar, para fazer as honras aí, o Filipe levantou a mão mais rápido, então tá aberto aí, Filipe, pode se apresentar. Dei conta que eu me apresentei, né? Eu falei a mensagem de abertura e não me apresentei. Eu sou Filipe, eu sou empreendedor já há 10 anos, embora eu nunca tenha me posicionado como um empreendedor social, os meus negócios eles sempre tiveram cunho social, né? Eles sempre foram voltados para ajudar outros empreendedores. E esse ano eu assumi o desafio de assumir aí a área B2C, né, da Água Social, a área de programas abertos para empreendedores, né, socioambientais, e estou aí ajudando a construir a maior escola, maior e melhor escola de empreendedorismo social para empreendedores sociais do Brasil. Perfeito, perfeito. Foi bom, achei até achei um pouco longo, Felipe. Podia ser mais objetivo, mas eu vou dar um desconto para você, tá? Você foi o primeiro. Vamos lá, Ilana. Pode falar. Pessoal, vai abrindo, vai levantando a mão aí, se puder abrir a câmera também. Boa noite, meu nome é Ilana, eu falo aqui de Curitiba. Meu empreendimento social hoje é na área, como o Felipe falou, eu já não me considerava como empreendedora social, mas aí você vê que o propósito é esse quando você começa a aprender sobre isso, né? E aí é na área de consultorias também,
agora voltado para a questão do ESG, né, por causa, voltado para isso em função dessa maré agora do ESG, né, mas era específico mais na área de alimentos, porque minha formação é engenharia de alimentos, então, mas agora com a experiência que eu tenho em outras áreas, né, também ligadas a alimentos, mas da área social e de ambiental, então é mais personalizado naquilo que a empresa necessita e gostaria de investir para cumprir com as normas de ESG. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Ilana. Andréia, fica à vontade. Ah, tá. A André, foi Andréia vai calcular entrar ela. pelo celular. Gabriela, pode falar? Tô abrindo a câmerazinha aqui. Boa noite, gente. Minha internet tá um pouco ruim hoje, mas vamos lá. É prazer, eu sou a Gabriela Anastácia, eu sou jornalista por formação, eu brinco que eu sou empreendedora por paixão, né? Eu sou PJ pela Gamark Comunicação, acabou rimando, né? Mas enfim. E aí eu tenho um projeto de impacto social, que é o Papo de Empreendedora. Ele é voltado, né, para estar aí contribuindo com mulheres, principalmente mulheres que são mães, para facilitar, né, a autonomia financeira delas. Eu sou do Rio de Janeiro, sou aqui da Baixada Fluminense, do município de São João de Meriti, e estou bem animada por estar aqui e trocar conhecimento com vocês, aprender bastante. Obrigada. Perfeito. Ó, fui rápida, né? Foi. Muito bom. Até a- Você vai conseguir Andréia, aqui, se der. boa. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu moro em Floripa, mas agora, nessa semana, eu estou aqui em Piracicaba, São Paulo. E, assim, o meu interesse, né, que chamou atenção para participar hoje desse encontro é que eu estou desenvolvendo um projeto de turismo e acessibilidade em Floripa. Então, a questão de modelagem, né, de elaborar o modelo de negócio, eu estou nessa fase, então estou buscando, né, mais informações, quanto mais melhor, para poder estruturar melhor esse meu projeto. Maravilha. André, Seria isso. você conhece o Guia de Rodas? Conheço o Guia de Né? Rodas. Uhum, Eu ia falar que conheço. é uma referência, né, nacional, né? Isso é um bem, com certeza. Sim, eu tenho pesquisado ele. Aham, Perfeito, perfeito. já. Bruno, que é o fundador, é um dos nossos professores, um cara super gente fina. Ah, La- legal. Laís, pode falar. Está mutada, tá? Oi, gente. Boa tarde. Eu não vou ligar minha câmera porque eu tô então não dá. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá um pouco travado, É. Laís, mas vamos lá. Agora a gente não. Tá melhor agora? Tá um pouco travado, mas você pode tentar. Talvez ele engrene aí na metade do caminho. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Melhorou, aham. Então, eu não vou ligar a câmera porque eu tô recém-operada. Boa noite, gente. Eu sou Laís, sou do Rio de Janeiro. Minha formação é em sociologia, só que já estou no terceiro setor há 8 anos e já venho há uns 2 anos escrevendo projetos e atendendo algumas instituições fora a minha CLT. Então, hoje em dia, eu me enquadro no, no empreendedorismo social, escrevendo projetos dando suporte para essas instituições a concorrerem a esses editais e, enfim, emendas parlamentares e darem suporte de treinamento de equipe e andamento de projeto. É isso, basicamente. Perfeito. Obrigado, Laís. Alguém mais? Alguém mais quer se Meu apresentar? meu nome, meu nome é Sheila Rangel. Eu trabalho com capacitação de cegos, né, para inclusão na área da mediação. Eu venho acompanhando o trabalho aí de vocês, eu acho assim incrível. Eu sou doutora em engenharia de produção, caí por acaso no empreendedorismo social, assim, foi de uma intuição, né, que eu tive dormindo, né, eu fui acordada com uma mensagem, né, para capacitar cegos para inclusão no mercado de trabalho. Isso já tem 5 anos. E aí eu fiz assim, só para deixar a intuição fluir. E o projeto foi crescendo, crescendo.
e eu sou professora universitária, sou da área da engenharia de produção, e como eu fui empurrada, eu acho que por esse período, deu certo, aí eu estou assim nesse embate agora para a questão financeira, né? Para gerar a sustentabilidade do projeto. Já capacitei mais de 150 cegos e quando eles terminam o nosso curso, eles já vão para o mercado de trabalho, o impacto é muito grande, já ganhamos vários prêmios. E aí eu estou nessa militância agora com a questão da sustentabilidade financeira, né? Projeto. Perfeito. Muito obrigado por compartilhar, Sheila. Mais alguém, pessoal? Posso, posso falar, Vini? Claro, Meire. Ninguém Deve, levantou a inclusive. mãozinha? Tá aqui quietinha. Boa noite a todos. Meu nome é Meire, sou conhecida como Meiroca. Eu sou criadora do projeto Mami Pet Recicla. E trabalho junto com esse projeto a campanha Dois Sem Colocar a Mão no Bolso, onde eu trabalho duas pontes aí, que é a área ambiental com a coleta seletiva dos materiais, aonde a gente faz toda a classificação desse material e volta ela para a indústria e parte do valor que a gente consegue com as vendas a gente doa para a causa animal. E quem quiser conhecer o meu trabalho, eu vou colocar meu Instagram e quero dizer que a Água me tirou assim do analfabetismo assim total nessa parte que eu nem sabia que eu era uma empreendedora social, sempre fazendo as coisas do meu jeitinho. E vocês fazem parte aqui do meu projeto e não vejo a hora de conhecê-los pessoalmente. Saudade de todos já. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Gente, mais alguém? Temos mais alguns minutinhos para as apresentações. Eu, Lidinalva. Oi, Lidinalva, tudo bom? A Boa Lídia. noite, tudo bem com você? Cada dia mais encantado com essa família Água, quero fazer parte dela cada vez mais, porque cada vez mais eu me descubro como empreendedora social em cada evento que eu participo aqui, sabe? Então, a gente trabalha aqui na Corrente do Amor, com mulheres vítimas de violência, trabalhamos com crianças também, sabe? Vítimas de abuso sexual, adolescente, encaminhando para a rede. Descobrimos que nós trabalhamos com vulnerabilidade territorial, né, com a água. Então, é como Meire disse, cada dia uma descoberta aqui com vocês e crescendo essa semente de empreendedorismo, e nós vamos chegar lá, junto com a água, de mão dadas. Perfeito. Objetivo. Maravilha. Tudo bem? A Andrea, que está de mão levantada, é a Andrea que se apresentou, né? Agora tem Ah, duas sim, vou André. abaixar. É? Uhum, Ah, sim. tá, Vini, perfeito. Vini, eu acho que o mais bobinho aqui é você, assim. Porque aqui só tem gente fera, né, velho? Tô brincando, Vini, pelo amor de Deus. Olha, eu não ia falar, mas você traduziu. Tanta gente Eu foda assim, fico agora eu posso passada. falar, né? Mas, Agora Ô, eu Vini, represento. tá faltando a nossa convidada aí de honra se apresentar, né? Pois é. Olá, boa noite. Eu sou Janine, represento a Clumier, um negócio de impacto social que promove a conexão entre pessoas surdas e o mercado de trabalho. Nós trabalhamos com tecnologias que rompem com as barreiras da comunicação, integrando surdos e ouvintes. olha só, uma aula de pitch de elevador, hein? É por isso que a gente quer te entrevistar hoje, Janine. A gente quer que você entregue o ouro, tá? Muito bom, gente. Se alguém mais quiser se apresentar, dá tempo, tá? Mais uma pessoa. E aí, depois da dinâmica que a gente vai fazer aqui de entrevista, quem quiser se apresentar, a gente vai também ter um momento de troca ali que todo mundo vai poder interagir, tá? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito bem. Então, vamos seguir. A ideia aqui, gente, só para compartilhar com vocês, é a gente ter um bate-papo aí com a Janine, né? Entender um pouco da trajetória dela para a definição do modelo de negócio dela, né? Não só da definição, mas da validação do modelo de negócio dela e entender um pouco aí como que está a Clume hoje, né? Nesse um ano aí de evolução dela nessa validação do modelo de negócio, o que que ela aprendeu, o que ela pode compartilhar.
A gente vai fazer as primeiras perguntas. Podem ir deixando aí, conforme a conversa for rolando, algumas perguntas no chat. No final também a gente vai abrir para algumas perguntas por áudio também. Fechou? Então, muito bem. Filipe, você quer fazer as honras do começo dessa conversa? Cara, eu acho que é legal a gente começar, talvez, com a Janine contando, né, como é que foi o processo de colocar o projeto na rua pela primeira vez, né, dar os primeiros passos, como era o modelo na época, como ele já evoluiu, e aí eu acho que dentro desse percurso a gente vai fazendo as perguntas, que eu acho que vai ficar bem interessante. Perfeito. Então, é, como todo empreendedor, o meu projeto saiu de um sonho, na verdade foi de um resgate emocional. Eu recebi um aluno surdo em 2016, não tinha tido essa experiência em nenhum outro momento, não sabia me comunicar, não sabia como potencializar o processo de ensino e aprendizagem, cheio de capacitismo, de preconceitos, não de preconceito, de pré-julgamentos do que seria ideal para ele aprender. Ele acabou desistindo por vários outros motivos, mas sempre o grande impulsionador eram as barreiras da comunicação. Só que eu entrei no mercado, aliás, eu preciso dizer que isso me impactou profundamente a questão pessoal e profissional. Aí eu entrei no Centelha, que foi a chance que eu encontrei naquele momento de materializar é, algumas estratégias que pudessem tentar resolver aquela situação. Só que eu não tinha uma validação eficiente real, eu fui por um momento de impacto e entendi que aquele era o impacto que o mercado precisava resolver. Eu não fiz um processo de validação bem estruturado e meu modelo de negócio não era escalável. Então, eu oferecia naquele momento curso de qualificação profissional e depois, na própria validação, eu percebi que eles não tinham poder de investimento nos cursos e que as empresas, que era a minha outra estratégia de entrada no mercado, ela não queria investir porque o percentual de reserva de cotas é de 2 a 5% dentro de um montante de número de funcionários. Então, de repente, eu estava planejando uma entrada de mercado para ter um surdo dentro da empresa. Então, eu oferecia muitas soluções ao mesmo tempo. Eu acho que eu queria ser muito grandiosa e eu deveria ser muito específica. E ao longo desse processo, eu comecei a perceber isso, por quê? Porque sempre as respostas eram as mesmas. O seu mercado é pequeno, você precisa se diferenciar, você precisa entender quais dores das empresas que você realmente resolve, porque na verdade eu queria resolver a minha dor. E é isso que a gente entra no começo, a gente entra às vezes por um sonho e esquece de enxergar que nenhum mercado ele é alimentado por sonhos, ele é alimentado por ideias concretas que respondem às necessidades daquele mercado. A central de intérprete de Libras foi inicialmente a minha estratégia de colocação no mercado. Por quê? Eu pensei nesse momento, e eu fui assertiva nesse tópico especificamente, eu precisava ter a reputação da marca. Então, eu entrei no mercado em que ouvinte, eu não conhecia absolutamente nada e nem sabia me comunicar em Libras. Mas eu sabia que a central de intérpretes era o meu elo com as empresas. E nessa época eu passei por vários programas de incubação, de aceleração, e mesmo assim eu não saía do lugar. E eu digo que quando você não está preparado com o seu modelo de negócio bem estruturado, não há programa de incubação e aceleração que te faça dar um start na sua vida de empreendedora. E, e, e e eu estava apegada a essa ideia inicial desse resgate emocional. Então, a minha empresa não se posicionava no mercado de forma estratégica porque eu não via o meu negócio de forma estratégica. E isso dói, mas isso é necessário para a gente crescer. Então, esse foi o início de como que a gente se estruturou. Como que era o modelo de negócio nesse momento? Eu mapeei o percentual de, de empresas que tinham um percentual de reservas de cotas e ofereci programas de qualificação profissional para essas empresas. Só que eu vi depois que o investimento era tão grande da minha parte e pouca receptividade do mercado.
Então, meu modelo de negócio ele não resolvia absolutamente nada. E para eu escalar, eu tinha que investir muito, por quê? Porque os custos eram customizáveis. Então, eu não tinha uma perspectiva de que eu pudesse replicar uma ação, um negócio, sem ter tantos investimentos. E aí a gente dá aquela primeira alavancada. Eu não consigo ir para frente, por isso que eu não saía do lugar. Ô, O que é que Janine, eu invento? você tocou num ponto interessante, porque semana passada a gente teve o primeiro encontro ao vivo aqui, e eu decidi começar com algumas verdades duras, assim, né, para os negócios sociais, que são duras, mas a gente tem que aceitar, tem que abraçar, porque. E elas são basicamente que, cara, nenhum investidor vai colocar dinheiro na sua empresa porque a sua causa é maravilhosa, né? Nenhuma pessoa vai trabalhar como voluntário para você porque a sua causa é maravilhosa. A gente está criando um negócio de impacto, né? Porque tem o terceiro setor, onde você vai criar uma organização social, você não vai ter fins lucrativos, e legal, você vai vender a sua causa, mas o negócio de impacto, ele é um negócio, ele precisa ser sustentável financeiramente, como você falou. Quando é que você teve esse clique, assim, de, caramba, eu preciso realmente, eu estou criando um negócio aqui, não é legal, tenho meu propósito, tenho meu sonho, mas eu estou criando um negócio para mim também, né? E quando é que foi esse clique, essa virada de chave para você? Na verdade, eu participei de um processo de seleção de ideias de uma aceleradora aqui do Espírito Santo que eu tenho muito orgulho. Eu gostaria muito de estar com eles. E o não foi um não tão doído que eu fiquei 15 dias ainda me recuperando das lágrimas, mas eu precisava daquela sacudida. Foi ali que eu entendi a virada, a primeira virada, porque eu pivotei várias vezes e, na verdade, eu sou muito organizada, então eu comecei a anotar primeiro as críticas que se repetiam. Críticas que se repetem é porque existe um ponto fraco. E eu comecei a anotar, dentro do escopo do que era me dito, o meu posicionamento agora, e eu fiz um diário de bordo. Eu estou assim hoje. Eu tenho tais forças, eu mapeei minhas forças, eu identifiquei as oportunidades, mas a gente às vezes esquece de olhar as fraquezas. A gente tem que olhar as fraquezas muito no mesmo patamar das forças. Porque quando você potencializa as suas forças e entende como que as suas forças neutralizam as suas fraquezas, você consegue ter um melhor acesso. Mas a gente não, eu fui experimentando. E como eu sou professora, eu gosto de experimentar, faz parte da metodologia de projeto mesmo, essas experimentações. E aí eu percebi que, com esse não, que eu precisava me reestruturar. Eu tinha feito apenas um ateliê complementar. A disciplina que eu dava era desenho técnico e arquitetônico. Eu sou arquiteta e urbanista de formação. E é uma disciplina muito difícil. A gente tem índice de reprovação altíssimo. Imagina para uma pessoa que nunca teve contato, já tem um problema. O surdo ele já tem um problema na língua portuguesa. Tem todo um processo diferente. A gramática e a linguística da Libras é diferente. Imagina eu, que nunca tinha visto aquilo. Então, essa foi a minha virada de chave. Eu acordei para a realidade. E E, quando. Você quer perguntar, Vini? Vai lá. e, e você comentou, né, sobre o pivotar, né, que teve todas essas várias mudanças no meio do caminho. Eu quero depois explorar um pouco mais a fundo essas mudanças. É, mas você comentou, né, que a ideia no início era uma e aí você viu que você tinha que mudar o caminho, assim. É, no começo você sente que você tinha clareza do problema que você queria resolver? O problema sempre foi claro. Eu precisava qualificar essas pessoas e inserir no mercado de trabalho. Só que depois de tanto validar, de tanto conversar com a comunidade surda, eu percebi que não adiantava qualificar se não tivesse acesso às empresas. E não adiantava ter acesso às empresas se eles não tivessem qualificados. Só que aí o que eu fiz? O que eu pensei? Achar essas pessoas é uma tarefa muito difícil. Aí a gente mudou a metodologia do programa de empregabilidade. A gente começou a ter um acesso mais rápido com as empresas para que elas contratassem e a gente capacitasse. Ou dentro do escopo da empresa, adaptando os materiais para a inclusão, ou que a gente criasse uma nova proposta de capacitação. Então, as empresas chegavam a gente com mapeamento de funções completo. E uma grande sacada que, quando a gente fala de pivotar, eu fiz uma aceleração da Cielo,
que aquilo simplesmente foi o ponto de mudança. Eles me pediram para eu mapear os setores produtivos, entender as objeções. Quando eu entendi as objeções, eu consegui construir esteiras de produtos mais assertivas com o que as empresas queriam. Então, por exemplo, eu dividi as objeções por porte. As empresas de grande porte, elas têm tais objeções. As de médio, as de pequeno e tal. E eu comecei a trabalhar os meus produtos, o meu acesso à central, para contornar essas objeções. E aí eu consegui me encontrar. Eu não, eu Uhum, consegui colocar a Clumia mais competitiva, né? Mas o problema eu sempre soube. uhum. Mas pelo que você comentou, esse papo com o seu beneficiário, né, que são os surdos, ajudou também a aprofundar um pouco, né, no problema, né? Ir um pouco mais a fundo nas causas, né? O que que causa esse problema, quais são as complicações, ir mais a fundo. Isso é realmente fundamental. Agora sim, Felipe, pode perguntar. Você comentou, né, que no início o seu modelo de negócio ele não era escalável, né? E nós como empreendedores, a gente tem que estar sempre naquela encruzilhada entre, cara, tudo bem, eu não estou pronto para escalar ainda, e eu já cometi esse erro de escalar um modelo de negócio que não estava pronto. Acho que até contei aqui que depois eu tinha, sei lá, 50 analistas abaixo de mim, e eu precisava, para fazer uma mudança no protocolo, eu tinha que treinar 50 pessoas de novo. Tinha criado uma empresa que era insustentável na minha mão. Mas a gente tem essa encruzilhada entre, cara, legal, eu não estou pronto para escalar ainda, mas, cara, eu preciso pagar os boletos que estão chegando, eu preciso, né, preciso vender, né, preciso sobreviver. E como é que foi para você? Porque hoje, quando alguém me fala assim, cara, eu vou empreender, eu falo, cara, se prepara para ficar um tempo sem ganhar dinheiro, sem viver do seu negócio, sabe? Você está pronto para isso? E a maioria das pessoas não acredita, né? Claro, nós empreendedores somos sempre otimistas, a gente acha que, sei lá, em poucos meses a gente vai estar, cara, fazendo dinheiro e vai ser ótimo, mas não é bem assim, sabe? O negócio, eu acho que nessa fase, assim, a gente precisa estar sempre testando o modelo de negócio, fazendo mudanças rápidas, mas como é que foi para você? Como é que você conseguiu conciliar essa encruzilhada, assim? Então, quando eu comecei a central de intérprete de Libras, por exemplo, eu entrei no mercado com uma precificação muito alta. Muito alta não, de compatível com a tabela, mas muito alta em relação aos locais. Aí eu comecei a entender que dentro do Brasil a gente tinha valores diferenciados por regiões. Então eu comecei a escalar, na verdade eu comecei a entrar no começo desse mercado em regiões em que eu tinha mais surdos, em que eu tinha mais empresas que tinham problemas com a lei de cotas. Então, eu fiz um mapeamento das empresas que tinham multas, tinham sido multadas, validei com essas empresas e eu percebi que lá era meu ponto de entrada. E uma outra coisa importante é, para escalar, eu entrei em grandes empresas e aí a gente replicou em redes multiplicadoras. Então, essa era a minha estratégia. Era mais fácil para mim entrar nas empresas que se replicavam no Brasil, por exemplo, igual Coca-Cola. A gente entra na Coca-Cola, a gente tem várias ações de Coca-Cola, ArcelorMittal, várias ações de Arcelor, porque uma acaba recomendando para a outra e aí vai. Essa foi uma estratégia de entrada. Agora, como que mudou o modelo? Eu fiz novas validações, eu amadureci como empreendedora social e relancei na acessibilidade e inclusão. Eu tinha o meu produto escalável, era a central de intérpretes, mas eu tinha outros produtos que eram satélites e que ela era impulsionadora. A central de intérpretes é o coração da Clumier, mas ele não toca sozinho, ele alimenta os outros serviços complementares e isso faz com que eu tenha retenção de clientes. Mas, enfim, nós mapeamos as oportunidades, eu já tinha falado sobre isso, essa questão das fraquezas, e isso foi importante porque a gente fez um novo posicionamento estratégico. Quando eu tive acesso aos editais, a gente passou quase que em seguida em 4 editais de fomento, já tinha tido o Centelha e eu precisava, toda startup iniciante, ela precisa de começar com editais porque ela precisa, é a única forma que ela tem, eu não tinha recursos além desses editais para poder investir, e a gente fez uma revisão estratégica empresarial, e principalmente o novo posicionamento para captação de clientes, isso aí já é a pivotagem mais nova da Clumier.
Nós refizemos nossa entrada estratégica de mercado, fizemos uma nova esteira de produtos e refizemos as nossas personas. Por que nossas personas? Porque eu tenho empresas que têm dores diferenciadas. Nós agrupamos essas dores e desenvolvemos 4 níveis de produtos que, na verdade, eles têm o mesmo princípio, só que eles têm proporções diferentes. Então, eu não podia oferecer a mesma proposta de uma empresa com 40 funcionários para uma empresa com mais de 5 mil funcionários, por exemplo. E aí a gente contornou, a gente entendeu essas objeções, nós contornamos e criamos serviços de inclusão corporativa. Por quê? Porque não adianta somente incluir. Então, a gente descobriu que a gente tinha uma esteira de produtos que ela era, como eu vou dizer, ela tinha valor agregado, eram valores percebidos, isso que eu não tinha antes. Antigamente, os meus diferenciais e o valor que eu entregava, as empresas não percebiam. E quando eu comecei a entender e validar as dores, eu comecei a colocar tão clara o meu posicionamento como uma empresa que vai resolver um problema que ninguém resolveria para ela até hoje. E aí a gente começou a trabalhar com diferenciais de mercado. Eu não sou somente uma central de intérprete de Libras, eu sou uma empresa que promove a inclusão e acessibilidade. Então, eu comecei a trabalhar com tecnologias que quebram as barreiras da comunicação. E aí a gente criou o Clumia Talks, que é uma forma de entrar nas empresas. A gente leva, a partir de palestras e sensibilização, para provocar reflexões, empatia, e o próximo passo, a empresa contrata. Então, a gente vai de forma free, de forma gratuita, e aí a gente consegue ter um andamento, eles percebem uma melhoria, a gente faz dinâmicas, a gente monitora indicadores de entrada e de saída, eles conseguem enxergar que a gente consegue realmente mudar aquele cenário. E aí, a partir de muitas validações, experimentações, o modelo de negócio, eu validei agora no evento do SX, aqui no Espírito Santo, que foi o maior evento de inovação do Estado, em que agora a gente oferece planos empresariais de minutagem e de horas de interpretação de Libras. Então, a gente tem, as empresas compram esses planos, agendam os horários. Naquele horário, a gente vai ter uma videoconferência em que a gente vai ter à disposição deles, da empresa, para reuniões, eventos, palestras, tudo que for digital ou presencial. E aí eles têm aquela minutagem. O excedente eles pagam na próxima assinatura de recorrência. E isso deu certo. Só que somente isso, a gente não destacaria a gente do mercado. Então, o que a gente fez? A gente criou programas de fidelidade que, quanto mais as empresas utilizam os nossos serviços de interpretação, de minutagem, mais elas têm acesso a outros serviços complementares, como adaptação de material textual, adaptação de material audiovisual. E, por exemplo, quer falar alguma coisa, Felipe? Não sei se você está aí. Não, 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 pode. Eu mexo E aí muito. nós construímos, e aí a gente conseguiu mostrar o nosso diferencial. Só que aí a gente fez uma revisão de equipe e tudo correu bem. A gente entrou com uma precificação bem legal no mercado. Eu acho que a precificação, além do modelo de negócio, fez com que a economia mudasse o cenário dela. Depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. E aí eu percebi que, a partir de um post de uma surda, que ela foi para uma entrevista de emprego, o processo seletivo não foi inclusivo, ela não teve, no dia ela recebeu uma mensagem que ela tinha sido aprovada, o currículo tinha sido aprovado, só que no dia da entrevista era pelo Zoom e eram 40 pessoas lá dentro, ela não conseguia fazer a leitura labial e ela perdeu a chance de entrar no mercado de trabalho. E aí eu vi que isso era uma dor, tanto do surdo quanto das empresas, porque as empresas não contratam, não é porque elas não querem, é porque elas não têm acesso a essas pessoas, elas não sabem como tratar burocraticamente esse processo de inclusão e como fazer processos seletivos inclusivos. Aí a gente pensou o quê? Eu peguei a minha equipe, reestruturei e investi em tecnologia. Investi em redes de tecnologia. Então, a gente está desenvolvendo
É um aplicativo para tradução simultânea Libras-Português e vice-versa. A gente está colocando a nossa plataforma digital de intérprete de Libras como uma das mais tecnológicas do mercado, graças ao investimento dos editais. E a gente tem soluções para entrevistas de emprego de realidade virtual. Então, a gente coloca no mesmo cenário, no mesmo ambiente virtual, na verdade, o surdo, a empresa, o intérprete de Libras com a legenda. Então, a gente já validou, isso foi sensacional, e as pessoas chorando, os surdos, as famílias, surdos com mais de 8 anos sem acesso ao mercado de trabalho. E aí a gente tinha uma outra objeção, essa era a primeira. Essa era uma objeção dos surdos, e aí a gente validou a objeção das empresas. As empresas não contratam porque surdos não conseguem, em situações de insegurança, eles não conseguem ter um bom escoamento. O que a gente fez? A gente mapeou alguns cenários industriais, não posso falar empresa porque a gente está em sigilo de inovação, e aí a gente construiu um ambiente de 360 graus em que pelo próprio tablet ou pelo próprio, o surdo ele mapeia todo o entorno dele. Então a gente fez um planejamento de segurança no chão, com as rotas de fuga, ele consegue ter acesso às normas que foram adaptadas para ele em Libras e consegue pegar todos os equipamentos que ele tem. E futuramente a gente vai ter uma pulseira vibratória que ela vai em momentos de luz, né, para poder indicar o processo. Então a gente vê que isso, eu só cheguei a isso, que é o meu grande diferencial de mercado, depois de sofrer horrores em rotas que não me levavam a uma diferenciação. Então, hoje, por exemplo, a tecnologia que a gente está desenvolvendo, que é o Avatar Meta Uma, que imagina um avatar com a cara do Felipe, com a cara do Vini, com a cara da Mary, com as suas expressões faciais e corporais que são importantes. Então, a gente já tem conexões internacionais, a gente está ainda engatinhando nesse processo do avatar, mas o que vai acontecer? Ele vai ter as expressões faciais e corporais humanas, que é um outro diferencial de mercado. O que adiantava? Não adianta ter um modelo de negócio que ele replica se você parar e estacionar. Você tem que fazer planejamentos estratégicos de lançamento de produtos para que você alcance novas fatias de mercado. E é o que eu investi com o planejamento. Hoje eu tenho um gestor estratégico de mercado, que é o Luciano Passaretti. Ele está articulado com o setor de inovação do Estado e fora do Estado, e a gente consegue ter acesso a essas redes de conexões, e aí a gente consegue saber o momento certo, diferente do que eu fazia antes, de lançar esses produtos. Muito legal, Jenny. Caramba. Assim, é muito louco, né? Porque o seu negócio ele tem uma raiz tecnológica muito forte, né? Desde o início. Mas o que eu acho muito legal é que eu acho que acho que vale você falar um pouco sobre essa esteira de produtos, né? Sobre cada um dos produtos que você conseguiu colocar no mercado, porque um produto, principalmente quando você fala de tecnologia, leva muito tempo para desenvolver, né? E você encontrou formas muito inteligentes de colocar na rua, né? Então, eu queria que você falasse brevemente essa esteira de produtos, né? E como que, né? Qual fatia, quantos, por exemplo, treinamentos, né? Que você já fez? Como é que tá isso hoje? É, eu acho que a minha grande sacada foi colocar na minha equipe um desenvolvedor de tecnologia, que na verdade ele é intérprete de Libras. Então, o Lucas, ele é o Daniel Lira, eles são os meus heads de inovação. Então, por exemplo, o Lucas vivencia o mercado. Ele sabe o que dá e o que não dá certo. Ele sabe, por exemplo, a melhor forma de chegar até um patamar de tecnologia. Antigamente eu tinha a ideia de entregar sempre o mais robusto. E aí eu sempre escutava, entre com o que você tem. E eu nunca fiz isso. Isso aí é um grande erro que a gente comete. Você tem que validar, não adianta você investir dinheiro numa tecnologia se você não sabe as falhas que tem. Por exemplo, hoje a nossa plataforma, ela passou toda por um trabalho de UX design que a gente viu a jornada do cliente e a jornada do surdo. Então, por exemplo, enquanto que os sites são todos com avatar estático, o nosso site vai inclusive totalmente por janela de Libras.
E é uma tecnologia que a gente vende. Por exemplo, quando eu vou nas feiras, eu pego todo o meu material de marketing e coloco todo em Libras, com QR Code do lado. Isso fez com que eu tivesse parcerias com empresas que trabalham justamente com QR Code. Então, eu tenho parcerias com empresas que geram QR Code e eu gero Libras. Então, em todos os eventos que eles fazem, eles conseguem ter acessibilidade. Então, e esse networking, como que ele acontece? Pelos programas de aceleração que eu entrei. Por exemplo, edital clusters econômicos aqui, eu vou implantar dentro de Colatina a minha central de intérpretes. Vai ser uma validação efetiva e aí eu vou ter acesso a várias cidades próximas. Agora já estou em mais 4 cidades próximas. Então, é uma forma de... O networking, ele impulsiona... Meu, é cachorrinho, estou metendo um susto. Ele impulsionar o nosso negócio. Legal. Já abro para você, tá, Meire? Só vou aproveitar esse gancho que a Janine, eu acho que é a empreendedora que eu conheço com mais processo de aceleração. Cada vez eu descubro que ela passou por um novo. E o que eu achei interessante que você trouxe, né? Que no começo você se inscreveu, foi reprovada, e aí o que que mudou? Desse primeiro para o que você foi reprovada, para os próximos que você foi aprovada? Eu nunca fui reprovada, acredita? Ah, tá. Aquele Eu de nunca. ideias. Aquele de 10 na verdade. Ah, foi logo no começo. Na verdade, era uma entrevista. Isso foi reprovado, mas precisei tomar na cabeça para poder reagir. Mas depois que aquilo me doeu e eu me reestruturei, que eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser resiliente, né? E aprendi a ouvir que não existe. É, eu participei de Inovativa Brasil, Inovativa de Impacto, Legado. Então, várias founders, eu me graduei pelo Founders Paraná, fui, assim, no number one, assim, do topo lá, mas era outro projeto, era outro momento. E aí eu falei que eu não ia mais entrar. Eu ia cuidar da Plumier para que ela pudesse realmente ter alguma coisa para ser alterada, para ser impulsionada. Aí eu parei de entrar, mas eu precisava captar investimento digital, porque senão eu não conseguia fazer nada do que eu planejava fazer. E agora a gente está em 2 programas. Estou incubada na Tec Vitória, que é uma incubadora de base tecnológica. Ela me ajudou em todo esse processo de planejamento estratégico de ações. A gente tem é, 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 Janine, quando entrou, daqui, é por isso que eu tinha que dar tão rápido. Tantos meses, daqui a quanto tempo, como é que a gente vai estar? E aí é interessante que a gente, junto com o meu gestor estratégico, a gente consegue pegar essa projeção e tornar real. Pô, mas como é que você de 24 subiu para 645? Conexões. Eu fiz a DEGOV, eu tive contato com a Prefeitura de São Paulo. Naquele momento, e por isso que eu parei também de entrar, eu não tinha o que entregar de tecnologia, eu comecei a ficar para trás. Então, eu tinha falas que convenciam, mas eu não tinha tecnologia aplicável e escalável. Porque quando a gente pega o governo de São Paulo, por exemplo, eles têm vários municípios que eles podem aplicar aquilo. Mas como é que eu ia aplicar? Eu ia ter uma demanda altíssima e um poder baixo de entrega. Eu ia me queimar, minha reputação ela ia para o espaço. Aí eu precisei reavaliar isso e aí eu comecei a participar de programas de inovação aberta. Que grandes empresas, e por incrível que pareça, teve uma empresa que eu tive que recuar, por quê? Porque o meu propósito é incluir surdos de forma humanizada e não robotizada. Não existe a opção de um chão de fábrica o surdo conversar com um robô. O surdo precisa ver as expressões, ele precisa entender essas entonações. E aquilo ali eu falei, não tá para mim. A gente tem que fazer isso também na vida da gente. A gente, quando começar a ter caminhos que fogem do que você propõe naquele momento, você tem que recuar. E em outro momento você se lança e sempre tem um aprendizado. Eu vi que naquele momento eu precisava ter tecnologia. Isso foi o start da virada da tecnologia. Mas eu não conseguiria atender aquela expectativa. A Clumier, ela precisava ser vista. E é exatamente isso que eu fiz naquele momento. Eu comecei a participar em programas grandes de inovação aberta. E é um processo seletivo, você tem que dar os dados como você está hoje, qual é a sua projeção, e dados que eram, vocês conhecem, dados que eram monitorados.
Então, essas empresas hoje, elas são nossos clientes e elas conseguem ter sedes e franquias em outros estados. Por exemplo, eu tenho acesso à Natura, à ArcelorMittal, à Coca-Cola, empresas aqui do estado e outras que eu não posso falar o nome. A nossa carteira de clientes dela é muito pequena, mas ela é uma carteira de clientes que ela tem uma rede grande de multiplicação. E o que a gente fez? Uma estratégia que a gente usou a estratégia de mapeamento de empresas inclusivas. Então, agora com a gestão estratégica, eu já me posiciono oferecendo para aquela empresa o serviço que ela precisa, porque eu já conheço a dor dela. Eu já conheço a dor, já sei a quantidade de multas que ela tomou, por exemplo, já sei a quantidade de pessoas surdas que ela tem, e eu sei que a grande dor é a barreira da comunicação. É por isso que eu investi tempo em tecnologia e investimento é, nesse item. Maravilha, maravilha. A Ilana tem uma pergunta ali, mas a Meire levantou a mão. Pode mandar, Meire. Está muda. Nossa, só porque é a Clumier, né? Eu tô insistindo em ficar aqui, né? Bom, bom, eu fico chocada com a Janine, deixa eu me reestruturar aqui. É... Ô, Jean, é, quando você falou da sua esteira de produto, assim, a questão é que você estava com uma questão ali, e você foi criando a sua esteira de produto através das dores que você identificou, é isso? É isso. Então, hoje você vem, como você já tem mapeado essa coisa de você entender as objeções, nossa, você me deu um start agora, cara, que eu estava com um negócio aqui, já falei, opa, muito bom participar, preciso ficar sempre presente. Então, é o que acontece. Então, hoje você, com esse olhar nas objeções, entender as dores, então hoje você já fala na segurança que você já vai no desejo da empresa, né? Então, fica pau, praticamente já com a caneta na mão, fala, Tó, é aqui, vem comigo, é isso? É Assina isso. aí. Eu faço mais do que isso. Hum, Eu mostro para a empresa, primeiro, que o processo não é burocrático. Eu assumo todo o processo burocrático da inclusão. Eu mostro o seguinte: vale muito mais a pena investir em estratégias de inclusão assim, estratégias e programas de captação e retenção de surdos da empresa do que pagar os custos do turnover. Eu faço uma é inclusão de comparativa. verdade, né? Você está É dizendo, não é só inclusão. para entrar em estatística, né? Isso. Isso que é o legal. Eu mostro que as taxas de turnover são tão altas e os custos associados que é melhor investir em um processo de inclusão humanizado. E o que acontece com isso? O surdo, quando ele vai para aquela função, ele fica 3 meses treinando com a gente porque ele precisa da visão sistêmica. A gente, com os cenários de realidade virtual, a gente mapeou funções semelhantes. Então, como a gente não tinha muito investimento para ter várias funções, a gente eternizou algumas funções e como a gente fez mapeamento de empresas que tinham dores parecidas, elas empregam mais ou menos na mesma função. Aí a gente, a partir disso, criou cenários virtuais e o surdo, como ele adora a tecnologia, ele tem um alto poder de concentração, ele utiliza a realidade virtual para trabalhar, para aprender melhor. Então, ele fica 3 meses treinando enquanto a gente está lá na empresa, com curso de Libras empresarial, curso de atendimento, palestras de sensibilização das lideranças, dos gestores, porque se a inclusão ela não for de forma significativa em todos os níveis da empresa, acontece que o processo ele não vai para frente. E o que a gente quer é que a cada ano a gente monitore esses indicadores, a gente monitora a empresa como estava em 6 meses, em 12 meses, depois a gente entrega às empresas, e nesse processo a gente dá consultorias e assessorias de aumento de performance nas empresas, porque nem todos os surdos são só surdos. Eles são surdos autistas, surdos cegos, surdos com TDAH, surdos com deficiência cognitiva. Então, a gente tem uma equipe por trás de retaguarda que trabalha, por exemplo, soft skills, como melhorar o processo de integração de surdos nas empresas, que a gente trabalha isso de uma forma bem diferenciada. E eu acho que o nosso grande diferencial é a integração dos programas de empregabilidade com as tecnologias que facilitam esse processo. E só para finalizar,
Eu ia perguntar isso que a Ilana está perguntando, aí você responde para ela, ela vai responder para mim. Dentro desse modelo de negócio, que hora que depois você volta ali para ela, tá, na ferramenta que eu ia também te perguntar se você usou alguma ferramenta, você fez um design thinking, alguma coisa, não sei se você usou alguma coisa assim, ou você fez um. Então, aí, que hora que você, dentro do seu modelo de negócio, quanto tempo você levou assim, lá do início mesmo? Tomou capote, atravessou deserto, comeu osso de esqueleto que estava no meio do caminho, fez tudo que tinha que fazer para você falar, cara, agora eu estou vivendo disso. A Porque a empresa gente foi tá criada em pelo lado 2020. empreendedor da coisa aí, né? Tipo, preciso viver. Quem pagou as contas aí tá pagando. A empresa foi criada em 2020. É, Em 2022, novembro, eu lancei com tudo. E aí eu consegui estar hoje, mas eu já vinha com atendimentos, com workshops, com inclusão de surdos. E a gente tem aqui no Espírito Santo uma rede muito forte entre startups e empresas. E os nossos programas de aceleração, eles têm um network fortíssimo. E aí a gente consegue entrar dentro desses mercados e ampliar a audiência. Mas foi assim, hoje em dia eu ainda tenho muitos gastos com a minha equipe de intérpretes. Então, isso é uma coisa que eu sempre, e eu gosto muito de tê-los comigo, porque é uma equipe fiel. O Vini está vendo, geralmente são sempre os mesmos intérpretes, a gente traz para a água, a gente tem critérios de qualidade e de monitoramento dessa qualidade. E só que, por exemplo, eu queria até depois falar em outro momento, ou até mesmo hoje, sobre como que a precificação ela mudou esse cenário não foi só o modelo de negócio, foi a estratégia de precificação. Eu não sou da área da economia, não sou da área do marketing, eu peno pra caramba. De vez em quando o Juvine me socorria de alguma questão que eu não sabia como resolver, como abordar. E vendas. Vendas, você vender não é fácil. Vender é estratégia. E não é todo mundo que consegue vender. O que que acontece? Você, quando é equipe, você começa a fazer tudo. E fazer tudo, gente, é até um certo limite. Depois de fazer tudo, Nossa, ao invés de é. te impulsionar, coloca para baixo. Que cada um é expert em uma área. E quando eu percebi que eu já não estava dando conta de. Eu só vivia para Plumier, eu não tinha vida. Não tenho ainda, porque as coisas estão migrando ainda nesses processos. Mas eu tenho uma coordenadora que ela é meu braço direito, que é a Emanuele Oliveira. E eu acho que quando você está cercado de pessoas que estão juntos pelo mesmo propósito, isso vai para frente. Agora, quando você tem que lutar para as pessoas entenderem que o posicionamento de uma empresa, ela precisa de uma equipe forte e potente, já porque não é para sua empresa, você tem que olhar para outro lado e rever esse seu processo de equipe. Massa. E a questão ali da ferramenta, para não deixar. Ah, Trazendo o desse design. processo de objeção, né? Como que você mapeou, né? Qual que foi o processo, assim, prático de mapear Isso. essas objeções das Deixa eu empresas? baixar minha mão, senão vou ficar Primeiro, eu com fiz câimbra. uma grande pesquisa de objeções de contratação. Por que que os estudos não estavam no mercado de trabalho? Aí eu fiz validações de entrevistas, eu fiz validação de forms, e eu vi que esses métodos de validação de forms, eles não servem muito quando a gente quer descobrir o que fazer. Algumas empresas burlam os resultados, não respondem, algumas pessoas não entendem o que você quer saber. E aí eu descobri que a entrevista era melhor, e a presencial ou remota, né? Dependendo da situação, era a melhor fonte. É, a partir disso, a gente mudou essa estratégia de interface. Então, eu sabia o problema, eu sabia quais objeções, mas eu tinha que saber como que essas objeções se repetiam. Então, por exemplo, hoje em dia, eu faço uma validação do problema, da solução, da jornada de cliente. Todas as vezes em que eu quero chegar a uma nova empresa, eu mapeio essa empresa. E uma das perguntas é por que elas não contratam pessoas surdas. Aí eu, de forma bem leve, eu já consigo entender a objeção dela. Ah, as principais. Ah, porque eu não tenho acesso a eles, porque eu não sei me comunicar com eles. A barreira da comunicação
é o pilar que impede que todas as demais sejam eliminadas. E o ensino fundamental, por exemplo, o patamar educacional diferenciado e a falta de inclusão lá na base da educação faz com que ele chegue nesse patamar com uma defasagem em relação às pessoas ouvintes. Elas não possuem as mesmas oportunidades. E isso impacta no acesso das empresas que exigem o ensino fundamental completo. Então, o que a gente percebeu? Eu não sei se vocês sabem, eu estou em processo de formação de liderança social pela Gerando Falcões, e eu precisava, desses editais de negócio de impacto social, em que eu vou até as áreas vulneráveis, fazer contraturno de português e Libras, justamente para eu ter acesso às pessoas surdas. E uma outra coisa que eu aprendi, não adianta falar só com os surdos, você tem que mudar a vida das famílias. Porque as famílias, elas contribuem tanto para o avanço dele para o mercado, quanto para realmente não ter acesso nenhum. Por proteção, por falta de conhecimento. E utilizar a metodologia do Design Thinking que a gente fez no ESR me fez entender o problema e me fez criar caminhos de validação. Primeiro eu valido isso, aí eu pego e monto um grupo de espectadores, aí eu revalido com outro grupo de... Até que no final eu cruzei as objeções e eternizei aquelas que mais se repetiam. Então eu peguei grupos de áreas vulneráveis diferentes, grupos de internet, em que a intermediação foi viabilizada pela minha central, e eu comecei a construir primeiro o cenário dos surdos e depois o cenário das empresas. Então, eu entendi os pontos fracos do acesso do surdo e entendi os pontos que as empresas não contratavam. E com isso, a ferramenta que eu utilizei foi a contagem mesmo. Foi o design thinking, entender essas realidades e mapear o quanto que essas objeções se repetiam. Mas, gente, ó, quando começa a se repetir seguidamente por mais de 5 vezes, já é o momento que você chegou na sua validação da hipótese. Você constrói hipóteses e vai validando. E o resultado das entrevistas, elas confirmam ou excluem as suas hipóteses. Então, esse foi o método que eu utilizei. Muito legal. Pessoal, estamos chegando aí numa etapa, a gente já se encaminhando mais para o final. Vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas ou quiserem compartilhar os desafios de vocês, que levantem a mão para a gente saber e mapear. Por favor, a gente quer ouvir também vocês nesse momento. Mas queria destacar, assim, é muito, muito interessante, né? Porque no começo você falou um pouco sobre quando você ouviu, né, o seu beneficiário, você entendeu quais eram as dores deles, e aí você ouviu as empresas, entendeu qual que eram as dificuldades, né, também dessas empresas, né, e esse processo de design thinking, né, que, para quem não sabe, é um processo de inovação social, né, para você criar uma solução inovadora, né, você cria vários processos, existem várias ferramentas, existe o mapa de stakeholders, por exemplo, né, que você mapeia quem são essas pessoas interessadas, né, como a Janine falou, tem o próprio surdo, tem a empresa, tem a família, né, você entender quem que são as pessoas interessadas, as pessoas que se envolvem diretamente e indiretamente com o seu negócio e partir para um levantamento de hipóteses, né, as certezas que você tem, as dúvidas que você tem, as suposições que você tem sobre esse problema, ou sobre essa dor, sobre essa dificuldade, e aí você parte para um processo de entrevista, de aplicação de forms, né, para entender as várias pontas, né, que se envolvem nesse problema. Então, muito legal aí, uma boa dica aí para quem está começando, é realmente ouvir, e não só o seu público, o seu beneficiário direto, mas as outras pessoas que se envolvem, né? Entender, às vezes, qual que é a dor do Estado, né? Que você comentou que você estava, né, começando a se envolver ali com algumas ações do Estado, né? Entender de todas essas partes quais são as dores, quais são as necessidades. Isso é realmente muito legal. Vamos lá, Andréia, pode ficar à vontade. Oi. Primeiro, parabéns pelo trabalho dela, né? Realmente fazendo a diferença no mercado de trabalho aí, incluindo essas pessoas. E eu quero perguntar o seguinte, eu também estou com um projeto, né, de turismo e pessoas com deficiência.
e eu tenho encontrado muita dificuldade de identificar dados, localizar, né, sobre o universo de pessoas com deficiência. Então, eu queria perguntar se ela, onde que ela buscou, né, como é que elas têm alguma sugestão de fontes, e se esse trabalho existe um plano futuro de estender também para outras deficiências, porque hoje, pelo que eu entendi, ela foca mesmo nas pessoas surdas, né? Seria isso. É, eu vou começar respondendo essa questão do foco. Você sabe que teve um momento da minha vida que eu me desvirtuei. Eu voltei para todas as pessoas com deficiência. É a grandiosidade, lembra? Só que a gente se destaca pela especificidade. Então, eu via que se eu queria atacar todos, eu não ia atacar ninguém. Porque, de qualquer forma, eu ia sempre potencializar as outras deficiências. E não, e a do surdo, por exemplo. Não sei se você sabe, no processo seletivo, as empresas geralmente podem optar mais pelas pessoas cegas do que pelas pessoas surdas. E com as cegas, elas conseguem se comunicar e elas adaptam o processo. Mas e o surdo vai entender como? Então, eu tenho sim, a gente já estende para o surdo cego, a gente tem guias, guia intérprete, a gente trabalha com audiodescrição, esses QR Codes que a gente gera tanto para newsletter, para e-mail, para tudo que você imaginar, inclusive para o surdo. Então, a realidade aumentada que a gente utiliza, a gente consegue, por exemplo, colocar o som para que o cego consiga escutar. E a gente consegue colocar libras, já que o surdo não consegue ter acesso à audição. Como que eu utilizei esses dados? Primeiro, eu comecei com o Power BI, eu até posso compartilhar com você, só que ele está ultrapassado, o IBGE. Ele me dá o quantitativo de pessoas com deficiência do Brasil inteiro. E eu consigo saber, por exemplo, em cada região. Por isso que eu sabia que o Nordeste era uma potência para mim, porque eu conseguia ter acesso a esses dados. Tem um estudo recente da NOZ, em que eles mapearam as pessoas com deficiência no mercado. Vários itens foram mapeados. Vários critérios do item, como a gente fala item. E tem um estudo da locomotiva, que foi um estudo base para mim, porque lá eu via ali, por exemplo, me dava muito claramente quais eram as objeções. O início de tudo foi pela locomotiva. Aí eu comecei a ficar com o olhar voltado para isso. Eu acho que não sei se quem você segue no Instagram, mas o Instagram é minha fonte de pesquisa de termômetro de acessibilidade. Por exemplo, tem algumas empresas que já trabalham com a questão da mediação. Entenda como é que ele acontece. Mapeie seus concorrentes e estude como é que eles se posicionam. Foi assim que a gente fez. A gente mapeei meus concorrentes e viu o que eles faziam e viu o que eles não faziam. Em cima do que eles não faziam, a gente direcionou a nossa esteira de produtos. Então, eu sugiro que você, talvez, a gente pode conversar em outro momento, se você quiser, fique sempre à vontade. Mas eu acho que entender esses grandes relatórios que são atuais vai te dar uma melhor estrutura de ação. Não, legal. É que o IBGE ele traz também muito genérico, muito de uma forma muito ampla, e agora com essa nova forma também né, de mapear as pessoas com deficiência, ou né, tem até alguma divergência, enfim. Mas são essas fontes mesmo, né? Não dá Não, para. Mas legal. Obrigada. de nada. E assim, trazendo um outro insight, assim, olhando um pouco para como que, pelo menos, né, às vezes a gente tem que se botar a cabeça em pesquisa, né, ou a gente mesmo faz a pesquisa interna com a nossa base, ou a gente sempre, o Google é nosso melhor amigo, assim. Então, pensar em termos, formas diferentes de pesquisar, dados sobre acessibilidade, pesquisas sobre acessibilidade, talvez fazer um benchmark, né? Tipo, comentei sobre o guia de rodas, né? Talvez puxar, assim, isso é uma coisa muito legal, assim, desse setor, assim. As pessoas são muito abertas a trocar, né? Então, né, puxar essas empresas, esses negócios mais consolidados, assim, eu acho que pode ser uma boa para você ter uma percepção, talvez entender outras fontes de pesquisa, às vezes o próprio guia de rodas já deve ter um mapeamento gigante interno, né, que talvez, né, você consiga uma abertura de trazer, de ter insights, né, então acho que
é abusar de diferentes fontes, né? Do mais amplo para o mais específico. Legal. Lidinalva? Ô, Janine, uma curiosidade, coisa de mulher. Você disse que passou por várias incubadoras. Qual foram elas? Então, eu estou ainda me graduando pela Instituto Federal do Espírito Santo, Núcleo Serra, que é um núcleo de tecnologia. Eu já me graduei pela Inset Incubadora porque eu precisava ter competências de gestão bem estruturadas. E recentemente eu entrei para a Tec Vitória, que é uma incubadora aqui em Vitória é mais próxima, então eu tenho mais acesso a elas. E todo esse processo de incubação me levou a um programa de incubação pela rede federal. Eu passei por um processo seletivo e no final a gente teve uma premiação em que a gente apresentou para um Demo Day internacional. Por isso que eu tenho conexões, foi daí que surgiram as conexões internacionais. A incubadora é importante, foi e é importante para a revisão do negócio. Para você reestruturar o seu negócio, eles te ajudam a enxergar o seu negócio de uma forma estratégica. Só que você precisa estudar muito, porque eles não te dão as coisas prontas. Você tem que ir dentro da sua proposta, e tem todo um processo. Primeiro você constrói as hipóteses, valida, depois você faz um Lean Canvas, algumas ferramentas que te fazem conhecer mais sobre isso. Agora a gente está num processo, como a Clumia mudou muito, eu optei por retomar todo o meu ciclo de incubação. Então, algumas coisas passam muito rápidas e outras passam mais devagar. E aí a gente entrou no programa de aceleração do Inova Serra, que foi um processo seletivo bem acirrado. A gente ficou entre as 10 startups selecionadas. E, ao mesmo tempo, a gente entrou no mesmo... A equipe foi dividida, né, no programa de aceleração para internacionalização. Mas um olhar mais voltado para Portugal. As línguas são diferentes, então a gente não tem muita... Só que a gente já sabe como que a gente faz a adaptação, porque a gente já utilizou todo o processo de validação e de composição dos sinais para poder agilizar em outros mercados, em outros países, por exemplo. É uma curiosidade, porque eu estou naquela área, assim, antes da Covid, a gente dava muita entrega, muita entrega, 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 entrega. Era muito social. Aí você passa por uma etapa e vê a Covid, vê essas incubação devido... Assim, igual nós temos essa oportunidade de estar aqui com vocês através do Zoom, né? Na coisa ruim saiu algo bom, que depois da Covid, que deu esse estouro todo aí, a gente tem mais acesso a várias pessoas. Eu acho que foi um momento muito bom para a gente ter a oportunidade de conhecer pessoas tão distantes, que a gente não tinha essa facilidade do Zoom, dessas reuniões, né? Então, eu acho isso muito enriquecedor, que a gente pode, sem precisar sair de casa, ter essa oportunidade de crescer, de passar por uma incubadora através através das oportunidades online, né? E por isso eu tive essa curiosidade, porque me instigou mais o conhecimento, e depois da Covid, que eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas, conhecer vocês, assim, aqui, vocês e outros, que minha mente abriu para o empreendedorismo social, porque antigamente já a gente era líder social, só entregava, só assistencialismo, só entregar, só assistencialismo. E hoje a gente vê, quanto mais a gente quer ajudar essas pessoas, entra em empreendedorismo, porque o empreendedorismo dá liberdade igual. Eu trabalho com as mulheres, você trabalha com o pessoal. Quando você leva ele no mercado de trabalho, dá oportunidade, você dá ele a liberdade, né? E a gente dá liberdade para as mulheres vítimas de violência através do emprego, de um empreendedorismo, da oportunidade no espaço do empreendedorismo. Então, por isso que eu te perguntei, porque hoje eu sou viciada em conhecimento, em treinamento, e quanto mais lugar, mais pessoas eu ouço falar, mais vontade eu tenho de crescer
E essa curiosidade da incubadora, eu sempre, quando tem alguma oportunidade, eu quero estar junto, sabe? Por isso foi minha pergunta. Mas eu acho que eu falei sobre isso e reforço. A gente tem que estar no nível de maturidade para incubadora, porque senão não vai valer a pena, que nem aconteceu comigo. Eu quebrei muita cabeça até entender que não adiantava eu ter acesso a esses programas de incubação se a minha ideia não tivesse bem estruturada, se o meu modelo não tivesse pelo menos uma boa estruturação. Porque o que que acontece? Eles não mudam o seu projeto, eles te ajudam a ter um novo olhar, mas se você não tiver estudo, ou novas perspectivas, ou não sair da sua caixa, não vai valer de nada. Então, é interessante que você esteja no nível que você consiga entender o processo e aplicar no seu empreendimento. Você aprender, né? Porque Uhum. se você aprender e não aplicar, você não É, resolveu. Não é só na incubadora. É em tudo que eu fizer, né? Eu estou aqui na água, e se eu fazer um treinamento e eu não aplicar, ele não teve sentido, né? Mas é verdade. gratidão pela informação. Por nada. Perfeito, gente. E aí, quem não falou, não falou aí na voz, quero saber de vocês, coloque no chat, está fazendo sentido. Vocês têm, ficou alguma dúvida, alguma questão? Vão compartilhando com a gente no chat também, enquanto a gente vai chegando aí nos minutos finais do nosso encontro. Filipe tinha levantado a mão, quer falar antes, Filipe? Cara, eu ia falar que é interessante, né, esse processo, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, de empreendedorismo e eu vejo muita gente muito apegada à ideia, né? E eu me lembro que numa das fases da minha jornada eu estava tentando levantar investimento, né, na fase de ideia ainda. E eu lembro que um possível investidor, para mim, quando eu mostrei o pitch e mostrei, sei lá, projeções financeiras, ele falou para mim, cara, eu não quero nem ver isso, você não está na fase em que isso é relevante. Quero saber quem você é, quem são seus co-founders, né, seus cofundadores, qual é essa equipe, sabe? O que vocês são feitos, sabe? Porque essa ideia vai mudar 500 milhões de vezes até chegar, até ela virar um produto, sabe? E eu quero saber se vocês vão ter, de fato, a capacidade de entender como essa ideia pode melhorar e aplicar essas mudanças rápido, porque é isso que vai fazer a diferença no início da tua jornada, sabe? É você estar olhando para o teu modelo, né? Tá validando o mercado o mais rápido possível, tá buscando justamente o que você falou, as objeções, e tá transformando aqui, tá aberto a transformar a sua solução, né? De inúmeras vezes até você chegar num produto que de fato seja escalável, né? Um modelo de negócio seja escalável. E queria perguntar para você, assim, não para fechar, né? Porque tem muita gente com a mão levantada, mas se no início da tua jornada você imaginava que a Clumier teria esse formato hoje que ela tem, né? E como é que foi isso, né? Na verdade, por muitas vezes eu desacreditei. Por não ter essa visão antes de empreender, eu até hoje acho que eu não. Que eu sou uma pessoa muito forte, porque eu já podia ter desistido em vários momentos. Mas, primeiro, pelo meu resgate emocional, eu acho que isso é uma dívida comigo e com ele, com esse aluno, que na verdade eu replico em vários surdos. E eu vou te falar uma coisa: o meu olhar ficou muito mais humano depois que eu me voltei para essa área. Hoje em dia, a cada vez que eu falo meu pitch, o meu olho, as pessoas dizem para mim, Janine, você tem 2 anos de empresa, mas o seu olho brilha. Até hoje, quando você fala do seu negócio. E meu olho brilha, eu me emociono e e provoco emoções em outras pessoas. E eu sempre vivi muito nessa de, como eu sou na minha época era área exata, arquitetura. Então, trabalhar com área exata, mas trabalhar com o impacto social me coloca num trilho muito distante, mas também muito próximo do outro. E aí eu optei por. Eu acho que existem momentos da vida que você entende o que que é um propósito. E por isso que eu sigo. Por mais que olha que eu já apanhei bastante, tá? Por mais que o processo seja. Mas eu me fortaleci como mulher, como pessoa, como pesquisadora. Eu consigo ter um poder de decisão muito mais rápido do que eu tinha antes. Eu sei exatamente qual é o meu negócio, onde eu quero estar. E aprendi a dizer não. E eu acho que tudo isso que aconteceu
fortalece toda a minha estrada. Eu hoje eu consigo, pela minha equipe estar mais próxima do que eu quero construir, eu consigo me enxergar lá na frente. Antes eu construía por dia, por semana. E isso também impacta no nosso retorno. A gente tem que ter planejamento estratégico. Se a gente por mais que você não cumpra, que você tem que redefinir a sua meta, mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar e como que a gente vai chegar. Perfeito. Muito bom, Lu. Gabi, Oi, Janine. Nossa, é uma honra ter a oportunidade de te ouvir essa noite. Abriu muito a minha mente. Conhecer, né, um pouquinho também a história das colegas, dos colegas que falaram um pouco. E, Janine, uma coisa que você trouxe, né, que eu achei muito importante, que me impactou, claro, né? Aqui no meu Notion já anotei várias coisas, mas essa frase que você fala, né? A gente se destaca pela especificidade, é algo que há muito tempo, né, me incomodava. Porque como eu sou da área de humanas, né? Eu sou jornalista de formação, eu trabalho hoje em dia com gestão de conteúdo, gestão de redes sociais, né? E aí, quando eu fui para o Papo Empreendedora, era uma coisa que me atravessava, porque eu estava, né, popularmente falando, recém-parida, e eu sempre trabalhei por conta própria, e nesse período, alguns contratos diminuíram, porque as pessoas viram, tá grávida, tal, não pode, enfim. E aí eu criei o Papo como um diário, né, na internet. E aí eu comecei a perceber que outras mulheres se identificaram e eu percebi que, nossa, isso não é um problema só meu, né? É algo. Eu vivia na minha bolha, né? E aí depois eu vi que era algo muito recorrente no mercado, enfim, e comecei a levar palestras. E aí, o que era o desafio, né? Eu sempre ficava assim, mas, poxa, eu sou de humanas, eu tenho, né, eu trabalho com produção de conteúdo, assessoria de imprensa, estudo de redes sociais. Por que eu vou falar sobre esses atravessamentos, né? Ficava sempre naquela, naquele incômodo, né? Mas isso é algo que eu gosto de falar sobre maternidade, sobre empreender, como que é, né? A gente construir um negócio, a gente conseguir ter uma autonomia financeira para a gente ter qualidade de vida também. E eu achei muito importante quando você fala, porque você está validando, meio que você está falando, tá, meio que validou, né? A gente se destaca pela especificidade. E essa frase, assim, de tudo que eu anotei aqui, já tem 2 páginas, mas eu queria te agradecer muito, porque me impactou de uma forma muito positiva. E eu vou agora. Qual é o meu maior desafio, né? Porque eu estou aqui hoje. Eu sempre coloquei o Papo de Empreendedora como meu projeto xodó. De uns tempos para cá, que eu falei, não, isso é um negócio de impacto social. Eu preciso encarar ele não como um projeto pessoal apenas, como um negócio. Né? Ele precisa também ser sustentável. Porque se eu for levar uma palestra para uma empresa, aquilo vai me ajudar quando eu for palestrar para uma comunidade, né? Enfim. Então, eu ficava muito nesses questionamentos internos, que eu acho que todos nós temos aqui, né? Poxa, até que ponto, né? Eu vou escalar o meu negócio. Será que eu não vou me perder se eu escalar? Será que eu posso fazer de forma sustentável? E quando você trouxe de uma forma didática, como que você criou a sua esteira de produtos, meio que, puf, acendeu uma lâmpadazinha aqui na minha cabeça. E é isso, só queria te agradecer. Obrigada, viu? Foi um prazer. De nada, pra maravilha. Gabi, você tá no grupo, né? Do Telegram. Tô. Manda É que porque você. como no dia a dia, assim, eu não consigo acompanhar, mas eu vou ficar mais ligada lá. Eu tô no grupo Telegram e no WhatsApp também. Perfeito. Eu vou colocar ali o link aqui no chat para quem não está no grupo do Telegram ainda para negócio de impacto. E, Gabi, se você se sentir à vontade, eu acho super legal você compartilhar suas anotações lá no grupo. Acho que vai ajudar bastante o pessoal. Então, se você puder compartilhar lá depois, eu acho que vai ser super legal. Tá, vou É, mandar o link do Notion. maravilha. Lu, bom te ver. Faz tempo que eu não te vejo. Como é que estão as coisas? Me diz aí, o que que você manda? Tá mutada. Ainda tá mutada. Tá, tá sem microfone, Luciana. Olá, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu peço desculpas, assim, eu fiquei com a câmera desligada uma parte do tempo porque eu fiz uma cirurgia hoje na boca, eu tô com uma dificuldade, um incômodo. Mas está tudo bem.
Estou agora no Brasil, voltando para o Brasil. É mesmo? É, e, hum, e aí eu queria parabenizar esse momento. Ouvi-la foi assim extremamente impactante, porque é, para quem não me conhece, eu sou da primeira, quer dizer, ninguém me conhece, boa noite a todas, a todos que estão presentes, né, Luciana, eu sou da primeira turma da Água. E, e o meu projeto é com a primeira infância, ele é fruto da minha jornada com a minha filha neurodivergente em Angola. É uma startup e, enfim, e eu estou retomando, sabe, assim, esse que ficou suspenso, sim, durante aí um ano. Quase desisti, como ouvi o depoimento, às vezes a vontade de desistir, os desafios são grandes, entre outras questões. E ouvi-la, essa trajetória de uma forma muito resumida, eu ficaria aqui horas ouvindo, mas ela soube condensar de uma forma muito clara a jornada, as dores, os sucessos, né, os caminhos, e isso é fantástico, viu? Obrigada por esse momento, obrigada pela partilha e muito grata. Obrigada, eu que agradeço. Melhoras. Agradece muito, Lu. É muito bom Obrigada. saber que você está de volta. Bom saber. Estou de volta. A água que me aguarde. Sugar você. Muito bom, muito bom. Manda lá, Meire. Vou ser breve, Vini. Cara, bom, vou repetir, acho que é cansativo. Quem não conhece a Janine, eu, graças a Deus, eu tive o prazer de fazer a terceira turma com ela, ser do grupo de estudo, tudo junto com ela. Tivemos uns arranca-rabo assim, meio que, assim, choque de identidade, né, Jã? E depois foi amor. Pronto, não tem mais jeito, a gente não Deixa se... ela mandar em mim. É. Mas, enfim. É interessante essa parte da desistência, né, que bate em todo mundo, e quando a gente tem esse olhar, a água me ajudou muito nisso com o empreendedorismo social, no não ter o apego, acho que foi a Gabi que falou, né, que meu xodó, não sei o quê, não ter apego ao seu projeto, né? Você tem que ter apego ao problema, você tem que entender o problema, não ficar apaixonado pelo teu projeto, você tem que resolver o problema. E a tua fala de ser muito forte, assim, eu acho que toda mulher que encara projetos grandes não tem como, né? A mulher tanque não tem como e vai embora. E trocar, né? Muitas vezes as pessoas confundem resiliência e elas estão sendo teimosas. E a teimosia não te deixa parado, te deixa estagnado, porque você quer aquilo que você quer. Você já nem sabe mais o que você quer. Eu vou provar que eu quero, eu vou provar o que eu posso. E você não enxerga. Então, quando você tem todo esse mapeamento, todo esse olhar e consegue até entender o que você falou, se não está preparado para uma incubadora, nem vá. Entenda tudo isso para que, porque essa tua fala hoje foi muito legal, porque eu já estava pensando em alguma coisa, eu falei, opa, eu ainda não estou preparada com alguma coisa, vou dar uma mapeadinha aqui em outras coisas e vou indo. Eu estou nos passos, para mim, lento, mas está funcionando, dá para entender? Então, assim, você me acalentou hoje, Janine. Muito obrigada. Porque eu estava assim, eu falei assim, pô, eu tenho consciência que está lento, não posso ir mais do que eu estou agora. Desistir, pensei, para mim acontece coisas assim, não por dia, por segundo, para eu desistir tudo. Esse ano foi o mercado de quem trabalha com o mercado de reciclagem, foi um ano para os fortes, quem não era, cai fora mesmo, entendeu? Então, e fora o projeto que eu toco, né, que eu toco em duas frentes, e até parei com uma outra, falei, para mão de obra eu vou capacitar mulheres, etc e tal. Tirei também já do projeto, falei, chega, larga de ser doida, fica onde você está, e as coisas vão acontecendo. E gratidão, meu, cara, você me tirou um peso, assim, eu falei, tô no caminho, tô no caminho. O importante é não Mas parar. eu só queria reforçar uma coisa. Eu não queria, como é que eu posso dizer? Que vocês não procurassem uma Hum. incubadora. É que depende do estágio.
Se a sua ideia está muito no começo, se você tem muitas dúvidas, você vai acabar perdendo seu tempo de lançar o seu produto no mercado. Então, se Eu tenho que estrutura modelar melhor o primeiro. meu modelo de negócio já. Pois É é, isso é olhar para uma. isso melhor para depois ir para outra fase. Porque se você ficar pulando estágio, etapas, É, cara, você não passa pelo processo. por E muitas você vezes você vai e estoura. volta. Você vai e volta. Isso é Isso, aí você característico. fica. Normal. Não, não foi nesse sentido. Gente, não é para desanimar ninguém, não. É para entender. Nossa, que eu vou falar de novo. O House com Coca-Cola, chupei e fez puff. Muito bom. Muito bem, gente. A gente está chegando ao final do nosso encontro. Foi muito bom. A conversa poderia rolar aqui por horas. E pode, na verdade, né? A gente tem o mapa, né, do empreendedorismo social, de novo, reforçando a comunidade no Telegram. É uma comunidade criada pela Água, mas a comunidade é de vocês, gente. Assim, é muito importante, assim. Olha o tanto de insights, né, que vem dessa Ah, história da Janine, né? Então, o grupo. Esse grupo é para vocês compartilharem as conquistas de vocês, compartilharem os desafios de vocês, se conectarem, se conhecerem, né, potencializarem a força e o potencial de impacto que vocês têm, tá? É, o Filipe tem um recado final para passar, antes eu vou liberar aí para a Lene. Mas queria, né, reforçar o agradecimento e reforçar também a fala de que toda semana, né, todas as quintas-feiras, a gente vai ter um encontro diferente aqui do Mapa do Empreendedorismo Social, voltado para negócios de impacto, e semana que vem a nossa temática central é prototipação de negócio, né? Então, como montar um piloto, um protótipo, né? Como que você começa rápido e faz essa testagem rápida do seu produto ou serviço. Beleza? Lene, manda lá. Maravilha. Também peço desculpa da câmera fechada, mas entrou em outra reunião e eu tô aqui doida para ficar com vocês. E, em primeiro lugar, Janine, nossa, sabe, insight, minha cabeça também ferveu aqui de mil coisas. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu acho que a gente tem até muita parceria para fazer. Eu estou aqui em Jundiaí também, começando muito essa área. Sou professora de MBA e vários cursos na área de ESG. O meu foco principal é o social, é ajudar as empresas, né, com empregabilidade. Então, super parabéns. E a água é a água, né, gente? Que Verdade. é tudo isso, essa turma jovem, maravilhosa, ensinando muito. Eu não estou no Telegram, não consigo acompanhar também. Me dá uma angústia quando eu vejo que está acontecendo mil coisas e eu não posso ainda. Mas contem comigo, olha, e só sucesso. E parabéns aí dessa história toda aqui. Então, eu vou tentar estar junto, tá? E parabéns a todos que estavam presentes em cada participação. Obrigada. Muito obrigado, Lene. Vai lá, Felipe, faz seu nome. cara, eu queria reforçar as palavras do Vini, tá? Eu acho que um dos erros que eu mais cometi no início da minha jornada empreendedora é achar que eu tinha que resolver tudo sozinho, sabe? Eu acho que nós empreendedores, a gente fica prestando contas para si mesmo e se julgando porque as coisas estão dando errada. Quando a gente olha para o lado, tá todo mundo dando errado juntos e ao mesmo tempo tá todo mundo dando certo também, sabe? Então a minha dica é, cara, se coloquem em posições vulneráveis, sabe? Né? Se abram para conhecimento, para conexões, porque é só assim que a coisa vai para frente, sabe? A gente falou muito aqui sobre iterar rápido e fazer mudanças no modelo de negócio. E como é que isso acontece? Cara, se abrindo para a informação, sabe? Para as conexões, se abrindo para as pessoas, conversando com o cliente, conversando com as empresas, conversando com outros empreendedores. É assim que a informação chega para a gente, sabe? E a Água está aqui para ajudar, sabe? A Água está aqui por. A gente tem uma metodologia, né, que a gente chama de 3-6, né, que a gente percebeu que a maioria dos empreendimentos socioambientais falham, né, porque as pessoas ou não têm acesso a conhecimento, ou a conexões, ou a capital, né? E a gente entra principalmente ajudando nas duas primeiras, né, que é conhecimento e capital. Então, a Janine falou bastante de design thinking aqui, para atingir inovação social. Eu coloquei um link aqui de uma formação ágil nossa de 6 horas, porque a gente tem essa metodologia também muito mão na massa hoje em dia, né? Ao vivo, o cara vem, aprende, sai do curso botando na rua. E no início de setembro a gente decidiu, semana passada, que a gente vai ter
um curso focado em modelo de negócios, é uma formação ágil também, de 6 horas. Eu, inclusive, vou ministrar, vou estar lá com vocês, né, fazendo o curso. O Vini já mandou aqui o link para quem quiser saber mais, a gente vai colocar lá na comunidade do Telegram. E participem, pessoal. Às vezes a gente está na correria do dia a dia e acha que, né, a gente não consegue abrir espaço para essas interações, mas está aí, tá, né? A gente está aqui hoje e muita gente falou, cara, foi divisor de águas para mim. Então, imagina isso toda semana, sabe? Imagina isso, um pouquinho só disso todo dia, sabe? É o que vai, eu tenho certeza que é o que vai fazer a diferença da gente crescer cada vez mais rápido. E Maravilha. obrigado aí, Janine, também, cara. Você é muito inspiradora, a sua história. Parabéns, cara. Eu fiquei numa Obrigada. dúvida aqui, é conhecimento, capital e o quê? Conexões. Obrigada. Queria Morre... agradecer o convite de vocês. É sempre um prazer estar com a Água. Eu acho que, mais uma vez, eu falo que a Água não é só um curso, ela é um acolhimento, ela entende os nossos desafios, ela nos auxilia na resolução desses desafios e, e ela reconhece, ela mapeia as nossas dores, por quê? Porque é o que Meire falou, a gente tem uma rede de apoio. Por exemplo, eu e Meire, quando a gente. Meire conhece o meu processo, as existências que eu quis ter, os problemas que eu enfrento, eu conheço o processo dela. Só que a nossa rede de apoio, ela fortalece, e a gente vai andando. E é isso que a água faz nas nossas vidas, de empreendedores. Ela fortalece as nossas, não é quedas, mas as nossas inconsistências, para que a gente consiga, mas fortalece a partir de capacitação e a partir de acolhimento mesmo. E impulsiona a gente para Trocas. frente. Trocas. Eu sempre esqueço essa palavra. Trocas para poder que a gente siga um novo caminho e com um novo olhar. Por exemplo, cada um de vocês que conversou hoje com a gente me fortaleceu, foi uma validação para mim, uma nova validação de que o meu método tá direitinho, de que o modelo de negócio está encaminhado, de que o meu pitch tá legalzinho, enfim, cada vez que as pessoas falarem com vocês, é uma forma de validar, validem. E Isso é muito legal. obrigada pela Isso é muito chance. legal. É muito legal. É um exercício legal, né? Apresentar para a pessoa, entender quais são as dúvidas dela. A partir das dúvidas dela, você vai entendendo onde que está o gap ali, Gargalo. onde que é o gargalo, onde que você pode ser mais claro. Muito, muito bom insight. Bom, Janine, quero reiterar, né, reforçar o agradecimento do Filipe. A Janine é aluna, ela é tutora nas turmas aí dos nossos cursos. Ela é a gente é cliente dela também, né? Estamos aí volta e meia contratando aí para os nossos encontros no YouTube, né? Vocês já viram no YouTube quando tem intérpretes são sempre da Clume, né? A gente tem muito orgulho aí de formar essa parceria, né? Muito mais do que uma relação de aluno e professor, escola e aluno, a gente acredita num aprendizado muito descentralizado, né? A gente acredita que todo mundo pode ensinar, todo mundo pode aprender, e por isso que a gente está aqui nessa sala do Zoom para trocar e vai estar aí nas próximas quintas-feiras, né? Então, vou colocar os links tanto na descrição do vídeo que vai ser colocado no YouTube, quanto na comunidade do mapa, né, para reforçar ali as formações que o Felipe comentou. E agradecer, Janine, se puder aí dar o seu recadinho final, e aí a gente fecha. Na verdade, eu vou deixar o recado final com uma frase de impacto. Seja a comunicação e a voz de um surdo na sociedade. Não seja um ponto final. Crie oportunidades. Muito obrigada. Maravilha. Palminhas aí, emojis. Vamos finalizando. Muito obrigado, gente. A gente se encontra semana que vem. Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Tchau, gente. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau, tchau. Boa noite, pessoal.